Hello, meninas e meninas! Bom, hoje eu vim fazer um vídeo super diferente, que na verdade é uma dica para todas vocês que estão passando por um momento assim, que a sua sobrancelha tem muitas falhas, ou que o seu cílio seja pequeno. Eu vim falar de um produto que é muito legal e que eu já ouvi muita gente falando, e daí eu vim trazer para vocês a resenha desse produto. Como vocês podem ver, eu mudei hoje um pouquinho o cenário, porque a gente tá com uma câmera nova. Espero muito que vocês gostem desse novo estilo aqui no blog. Então vamos começar. O produtinho que eu tô falando é esse aqui. Na verdade, ele é um colírio que é para glaucoma. Então, o que seria o glaucoma? Ele é um colírio que é para diminuir a pressão dos olhos. Mas as pessoas utilizam para o crescimento tanto dos cílios quanto da sobrancelha, caso tenha alguma falha e tudo mais. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da minha sobrancelha, o que aconteceu e por que eu comecei a utilizar esse colírio, esse remedinho para crescer os pelos. Bom, basicamente, no fim do ano passado, eu tava olhando algumas fotos e eu comecei a perceber que a minha sobrancelha tinha ficado com uma falha gigante do nada. Eu não entendia muito bem o porquê, o que tinha acontecido, e eu fui até o dermatologista e perguntei pra ele o que tinha acontecido com a minha sobrancelha. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês do que aconteceu com a minha sobrancelha, como ela era antes e depois dessa falha. Bom, e ele falou que realmente não tinha nenhum tipo de micose, não tinha nada na sobrancelha, e o que poderia ter acontecido é algum tipo de hormônio, que teve alguma diferença de hormônio e que fez cair os pelos da sobrancelha. Eu fiz o exame de sangue, fiz tudo e não deu nada, e ninguém descobriu o que aconteceu com a minha sobrancelha. No fim das contas, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu só sei que veio essa falha gigante e eu fiquei tipo chocada com tudo que estava acontecendo, porque minha sobrancelha, eu nunca nem passei o lápis, sabe, pra corrigir as falhas, nunca tive que fazer isso, e daí do nada eu tava basicamente sem sobrancelha. Aí eu fiquei desesperada e esse próprio dermatologista me passou esse Latisse. Esse Latisse, ele falou que é muito mais focado para crescimento dos cílios, mas também que eu podia testar e ver se o crescimento da sobrancelha também dava certo. Eu paguei ele, acho que cerca de 120, 150 reais, então ele é bem caro, mas eu já ouvi muita gente falando que tem um colírio também que é do mesmo... Como se diz? Ele também é para glaucoma e faz o mesmo efeito de crescimento de cílios e crescimento de sobrancelha, e ele é bem mais barato, é como se fosse um genérico. Eu vou deixar o nome dele direitinho lá no blog, que eu não me lembro agora. Mas enfim, eu comprei esse produto e comecei a utilizar todos os dias à noite. E vem com esse aplicadorzinho aqui. No primeiro dia que eu fui passar esse remédio, eu resolvi testar ele tanto nos cílios quanto na sobrancelha. Aí eu passei antes de dormir, passei nos cílios, passei na sobrancelha, e eu senti, no momento que eu passei, eu senti o meu olho um pouco pesado, foi estranho, mas eu falei assim, o primeiro dia deve ser alguma coisa diferente, produto, alguma coisa assim, então não tem problema, eu vou deixar, e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu levantei para tomar café da manhã, e quando eu levantei eu senti uma tontura muito grande. Mas eu não tinha relacionado essa tontura com o fato de eu ter passado o remédio nos cílios. Aí eu achei que era porque eu não tinha comido, tomei café da manhã, almocei e tudo mais, e quando eu tava voltando pro meu quarto, eu tive uma tontura maior ainda, e eu caí, bati a cabeça, e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E daí, quando eu fui relacionar o que eu tinha feito de diferente da noite anterior, era exatamente isso. Eu tinha passado o Latisse na raiz dos cílios. E daí, então, isso pra mim foi tipo um contra total, porque eu passei muito mal, porque como ele é pra diminuir a pressão dos olhos, ele diminuiu a minha pressão total e eu passei muito mal. E aí eu fiquei com medo de utilizar ele de novo. Mas como eu tinha pago muito caro e eu seria a única a utilizar aqui em casa, eu peguei ele e fui utilizar somente na sobrancelha, porque daí eu achei que não ia ter nenhuma relação de diminuir pressão, porque não era no olho e tudo mais, e pus na sobrancelha. Comecei a utilizar todos os dias à noite, já faz, eu acho que uns 2 meses e meio, 3 meses que eu tô utilizando ele, e eu uso uma vez por dia, antes de dormir, só na sobrancelha, justamente porque eu tive esse problema no primeiro dia passando nos cílios.
E eu acabei, uma semana, 2 semanas atrás, eu tava olhando algumas fotos e eu achei que ele não tava fazendo efeito nenhum. Então tinha um dia que eu utilizava, tinha outro dia que eu não utilizava, porque eu achava que não fazia efeito. Aí depois, quando eu peguei a foto pra comparar como que estava a minha sobrancelha antes de começar a utilizar esse produto e como ficou depois, eu fiquei assim chocada do que tinha acontecido, de como tinha crescido, de como as falhas tinham sumido. E daí eu falei, gente, eu preciso fazer essa resenha porque realmente o produto ele funciona. Então se você tem alguma falha na sobrancelha, se você quiser testar até nos cílios, vocês podem testar, mas não esqueçam de passar antes no dermatologista, porque eu passei e ele que me passou esse remédio. Vocês testem, em mim deu super certo, teve esse contra no dos cílios e eu não passei mais no cílio, só passei na sobrancelha, mas o efeito na minha sobrancelha foi muito bom mesmo, ele tá super aprovado e eu indico pra vocês, caso vocês assim queiram que a sobrancelha de vocês cresçam, mudem de formato, ele é o segredo pra minha sobrancelha crescer. Então faz basicamente uns 3 meses que eu não faço a sobrancelha. Acreditem, faz 3 meses que eu não faço muito bem a sobrancelha assim, não tô desenhando ela, então por isso que ela tá totalmente assim. Depois eu até vou mostrar pra vocês como que ela está, porque também eu faço muitos tutoriais de make aqui no blog e as pessoas comentam às vezes, tipo, que a sobrancelha não tá perfeita, não tá desenhadinha e tudo mais, e é justamente por isso, porque eu tô passando por esse tratamento, então eu não estou, tipo, passando nenhum tipo de lápis, nenhum tipo de sombra na sobrancelha. E também, eu até no começo eu comecei a fazer a rena, porque tava muito feia a mesma falha, e agora eu parei de fazer. Acho que nesse fim de semana eu vou acabar fazendo ela, porque ela tá realmente feia agora, porque tá tipo grande e tudo mais, mas eu vim mostrar pra vocês assim, sem lápis, sem make, sem nada, na sobrancelha, pra vocês verem como que era o antes e como ficou agora. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprovado essa dica. Se você já utilizou o Latisse, me deixa aqui nos comentários também como que foi o processo na sua sobrancelha, nos seus cílios. Se você tiver alguma dúvida, também pode me deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar em curtir. E também acesse a nossa página lá no blog, que é www.xoxofashionlife.com. Segue a gente lá no Insta, que é @blog xoxofashionlife, e curte a nossa página lá no Facebook, que é blog xoxofashionlife. Eu vou deixar aqui tudo aqui embaixo, todas essas informações. O post completo sobre esse remédio, sobre o Latisse, vai estar disponível lá no blog. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. XOXO!